Mais. Olá, povo, olá, pessoas. Sou Adelona e esse aqui é o InterD+, conteúdo extra do programa principal, né? E nesta edição, o biólogo e professor da UFPE, o Wendel Pontes, explica pra gente como funciona o método científico. Bem, o método científico é uma coisa relativamente simples. Como é que ele funciona? Você identifica um fenômeno, que é um fato, né? Alguma coisa que não há dúvidas de que aconteça. Daquele fenômeno que acontece, você elabora alguma pergunta a respeito dele e com essa pergunta que você tem, você idealiza uma possível resposta, tá? E com base nessa resposta, possível resposta, né? Uma conjectura, uma ideia do que é que seria a resposta para aquela pergunta, você elabora um experimento que possa lhe responder se aquela pergunta está certa ou está errada. A grande vantagem do método científico é que não há erro ou problema se você aceita a sua hipótese ou se você refuta a sua hipótese. Não há problema nenhum nisso. Você simplesmente acrescenta informação ao mundo com base nos seus resultados, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem uma planta, tá? Você tem uma planta lá num canto e você nota que depois do período de chuva ela cresce. Pode ser uma grande coincidência. O fato é que ela cresce. Tem uma chuva aqui, outra ali, ela cresce. Então, o que é que você vai fazer? Você pode se perguntar: por que a chuva? É o frio? Será que com a chuva nubla o céu e o céu nublado é que faz com que a planta cresça? Ou é a água que cai no chão? Então, essa é uma pergunta. Você não tem explicação, você não tem a resposta, então você idealiza essa pergunta. Aí, essa é a sua grande pergunta do fato. Será que é a água que faz com que ela cresça? Então, você vai levantar uma hipótese que vai ter uma, digamos assim, uma previsão de resposta. Se é a água que faz com que a planta cresça, então, se eu pegar uma planta e colocar água, ela vai crescer. E se eu pegar uma planta e não colocar água, ela não vai crescer. Uma parte importante da hipótese é este se e então, né? Se realmente é a água que faz com que a planta cresça, então, se eu tirar a água da planta, a planta não vai crescer. Com base nessa pergunta e nessa hipótese, você cria o experimento. Qual é o experimento? Um experimento que eu poderia pensar que respondesse bem essa pergunta. Por exemplo, pegar um jarro, 2 jarros na verdade, né? Em um eu coloco uma plantinha, no outro eu coloco uma plantinha muito parecida. E eu vou colocar água em um desses jarros e no outro jarro eu não vou colocar água. E vou ver o que acontece ao longo do tempo. Se minha hipótese estiver correta, então a plantinha que no final tipo de 2, 3 ou 4 dias eu estiver regando ela, ela vai crescer. E a plantinha que eu não estiver regando ela, ela não vai crescer. E é aí que eu faço o experimento. Se eu fizer esse experimento, pode acontecer duas coisas. A planta crescer por causa da água, então eu posso concluir com uma certa segurança que é a água no solo que faz com que a planta cresça. Ou pode ser que ela não cresça e a planta que está no jarro também não cresça. Pode ser que as duas plantas cresçam. Ah, mas isso não é estranho? Bem, eu estou dando um exemplo bem óbvio, mas em muitas perguntas dentro de ciência as coisas não são tão evidentes assim. Existem diversos resultados que você não sabe o que vai dar certo. É justamente depois que ele der certo que você vai poder dizer alguma coisa. Se minhas duas plantas, a com água e a sem água, não crescerem, eu não posso responder que é a água que faz ela crescer. Se por algum motivo a planta que não recebeu água crescer e a planta que recebeu água não crescer, eu refuto minha hipótese. Então tenho de procurar uma explicação adicional para a qual teve aquele resultado. É uma possibilidade. Mas essencialmente o método científico ele é bem simples. Ele envolve um fato, uma pergunta, um experimento e a resposta do experimento ele vai
responder a hipótese. Ou eu aceito a hipótese e realmente é a água que faz crescer, ou se a água não fizer crescer, eu refuto a hipótese. Então, dentro de ciência, o método científico ele trabalha nesse sentido. Precisam ser perguntas refutáveis, ou seja, você tem de ter a capacidade de fazer um experimento que prove que ela é falsa ou prove que ela é verdadeira. Perguntas onde você não pode idealizar experimentos para provar que ela é falsa ou verdadeira, elas não são do âmbito científico. Então a ciência não tem nada a dizer a respeito disso. E como é que ela funciona e por que ela pode não funcionar em termos individuais, não funcionaria em termos individuais? Por uma simples questão de que todos os organismos são diferentes a um maior ou menor nível. Por exemplo, se você pegar um grupo de pessoas e disser, essas pimentas ardem, então eu escolho 10 pessoas e digo, todo mundo vai provar essa pimenta e ela vai arder bastante. Pode ser que para uma dessas pessoas ela não tenha receptores para a pimenta, então ela não sente o sabor, o ardido da pimenta. Então variações individuais fazem com que o método precise ser aplicado para um grande número de observações, uma amostra, que a gente costuma dizer, uma amostra grande. E isso é que faz a diferença. Já imaginou, você pega essa pessoa que não tem receptor de pimenta, ela come 4, 5, 6 pimentas do reino como se fosse uma jujuba. Depois ela chega para uma pessoa e diz, olha, você pode derramar metade de um vidro de pimenta do rei, de pimenta malagueta, pimenta do reino, porque ela não funciona absolutamente nada. A pessoa vai, acredita e estraga o próprio prato que vai comer, porque ela tem receptores de pimenta. Então essas variações individuais de experiência, de variações biológicas e comportamentais, são fatores que exigem que o método científico seja aplicado de forma sistemática em um grande número de pessoas. Porque cada organismo vivo tem pequenas variações e nós precisamos levar em consideração que elas existem para poder darmos níveis de certeza com as respostas dos experimentos. Então é por isso que ela não funciona de maneira individual. O método científico ele é aplicado em grandes amostras, um número grande de pessoas, para nos dar certeza de que ela funciona se for aplicada em grande escala. Aí o pessoal pergunta, rapaz, eu estava vendo uma bula de remédio, eu já ouvi isso, tá? Não vou mais tomar o remédio que o médico passou para eu tomar, porque quando eu li a bula e tinha tantos efeitos colaterais que é pior do que a doença que eu tenho. E isso é complicado de você trabalhar, porque é uma falta de como ler uma bula. Quando você observa efeitos colaterais da bula, elas, na verdade, são para grupos muito pequenos, razoavelmente pequenos. Quando o médico passa um remédio, ele tem ciência disso. Então, você observa lá na bula os efeitos, algumas delas, felizmente, destacam. 0,2% da amostra teve uma reação assim, assim, assado. Então, é uma questão complicada, porque justamente são as partes das exceções. Os médicos não têm como saber se cada pessoa vai ter uma reação de exceção, mas eles têm grande certeza de que boa parte das pessoas que vão consumir os remédios vão ser curadas da forma que eles estão sendo prescritos. InterD, música e conhecimento. Apresentação e pautas, AD Luna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Vinheta, Thaís Queiroz. Trilha da banda Monjolo.